professor Luiz, a minha fala é breve, até porque quando a gente é a última já foi contemplada na fala de muitos, né? E a minha fala, particularmente, foi contemplada na fala de Marlúcia e de André, que dizem respeito à preocupação na articulação de instâncias federais ou instâncias do Ministério da Educação, como o Conselho Nacional de Educação, que é que você representa, com o mestrado profissional, com a formação continuada em nível de pós-graduação. Né, a iminência ou a necessidade de um diálogo mais amplo do Conselho Nacional de Educação, da Secretaria de Educação Básica e da CAPES para trabalhar, para discutir a formação continuada de professores. Porque em decorrência de uma demanda de formação continuada para atender a essa meta 16, o que tem nos preocupado muito é o estabelecimento dos profs. E o Prof. Mate é um exemplo disso, eu aqui como representante de uma professora da área da educação matemática. O Prof. Mate é um representante, é um exemplo disso, porque foi estabelecido, foi constituído por uma sociedade, inclusive, que não estabeleceu nenhum diálogo com a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que foi a SBM, a Sociedade Brasileira de Matemática, e que tem um currículo que estende o bacharelado, né? Porque, na verdade, é um currículo para formar matemático e não professor de matemática, à medida que eles partem do princípio de que o que falta para ser um bom professor de matemática é conteúdo, como se aquele conteúdo todo do ensino da graduação não bastasse. Então isso tem sido uma preocupação, inclusive uma preocupação da Pró-Reitoria de Graduação, porque isso fortalece o discurso dos professores do bacharelado ao fazerem uma revisão, uma reformulação do seu projeto pedagógico de curso. E a outra preocupação nossa vai muito no sentido do que André mencionou, que é em relação às licenciaturas interdisciplinares. Eu acho que a interdisciplinaridade está mais do que um discurso de necessidade de uma metodologia interdisciplinar nos cursos de formação de professores no âmbito mais prático de formação das universidades. Como representante da Pró-Reitoria de Graduação, eu tenho ocupado alguns fóruns e uma das coisas que a gente tem observado é que hoje, em decorrência do número de cursos, não são mais 1, 2, 3, 4 cursos, são mais de 10 cursos, são mais de 10 instituições que já têm curso de licenciatura interdisciplinar, né? E pelo que eu vi assim, na apresentação das diretrizes, e isso é uma preocupação enquanto uma pessoa que ocupa um espaço na Pró-Reitoria de Graduação que discute o projeto pedagógico do curso, a ausência nessa diretriz, eu não sei se ela vai ter alguma coisa nessa direção, de orientação para o projeto pedagógico desses cursos de licenciatura interdisciplinar. Porque eles estão crescendo, eles estão acontecendo, né? Não é uma possibilidade, eles já estão acontecendo. E eu estive há pouco tempo num evento que foi o ENABLI, Encontro Nacional de Bacharelados e Licenciaturas Interdisciplinares, e eu fiquei surpresa com a quantidade de cursos, de instituições que apresentaram suas experiências, e a gente observa um total descompasso entre um currículo e outro no que refere ao conceito de interdisciplinaridade e ao perfil de formação, espaço de atuação desse professor que está sendo formado no âmbito desses cursos. Então, é uma preocupação nossa nesse sentido. E, finalmente, parabenizar você pela palestra, né, pelo compromisso demonstrado com a qualidade da formação, a ênfase na articulação dos sistemas. Eu acho que isso tem sido uma política de governo. Eu espero que isso também se transforme numa política de Estado, para que a gente não passe por percalços com programas que, de fato, têm estabelecido essa interlocução com a Prodocência, o PET, o PIBID, que cresceu muito, mas que a gente passou por uma saia justa agora no final do ano, com a suspensão das bolsas,
Isso mostra que esse programa ele tem fragilidades, ele precisa ser fortalecido. E com a preocupação em adotar uma política mais clara nas diretrizes curriculares nacionais de formação e de valorização da docência. Então, eu parabenizo você em seu nome também, todos os membros do Conselho Nacional de Educação, né, e parabenizo pela sua apresentação também. Obrigada. Professora Magda, depois o professor Claudemir na sequência. Parabenizando o professor Dourado, que sempre está colaborando conosco, principalmente no nosso livro, composto por 20 professores que participaram das conferências intermunicipais e estadual. O capítulo dele foi o carro-chefe do nosso livro. Obrigada também. Bom, o que nós gostaríamos de falar é voltar um pouquinho à questão da gestão do regime de colaboração. Vimos aí que nós temos 5.000 professores somente com magistério. Estamos aí definindo a carga horária... 500 mil professores só com magistério. Nós temos aí uma previsão de carga horária para licenciaturas. Um dos itens mais importantes da formação e valorização do professor é o plano de carreira e remuneração. Sabemos que dos 27 estados brasileiros, nós temos uma média de 10 a 11 que não cumpre a lei do piso. A 11.708, que ela tem duas características, tanto em vencimento quanto horas atividades. Se o vencimento do professor tem que ser estipulado pelo piso, que hoje é a média de R$ 1.800, para um professor só com magistério para 40 horas, nós temos especificidades diferentes no Brasil todo dos planos de carreira. Então, tem plano de carreira com 20, 25, 30 e 40. Então, o professor só com magistério ganha R$ 1.800, ele vai ganhar proporcional ao seu plano, que é o caso do Rio Grande do Norte, 30 horas. Verificamos também que a maioria dos estados e municípios estão dizendo que se o piso aumentar, aí que fica mais carente ainda, que não tem recursos orçamentários. Aí eu também questiono a lei de responsabilidade fiscal, que o meu colega Alessandro ali focou, é que se quem mantém a política de valorização dos professores de educação básica é o Fundeb. Né? O Fundeb tem um mínimo de 60% da valorização, incluindo aí vencimento e remuneração, e 40% na manutenção. Pelos nossos estudos, certo? Principalmente no Rio Grande do Norte, está comprometido a rede estadual com quase 90% do Fundeb só no plano de carreira. Explicando também que os professores que têm nível superior, a diferença é proporcional de magistério para o professor, a média de R$ 400 só, certo? Aí eu pergunto, como é que nós poderíamos fazer para que o governo, você diz que o governo deverá investir mais recursos da União nos estados e municípios, se eles têm aquela política de complementação salarial bem pouquinho. Então, desde a época do Fundef, Rio Grande do Norte nunca entrou na complementação do Fundef, porque dizem que o IDH, Índice de Recursos Humanos do Rio Grande do Norte, está muito bem, satisfatoriamente bem, quando eles determinam o custo aluno do Fundef e do Fundeb, quando a gente sabe que não. Na verdade, muitos municípios aqui estão com problemas sérios de seca, de pagamento de professor e tudo mais. Aí eu pergunto novamente, será que os recursos do Fundeb, que é o 20% da arrecadação de todos os investimentos, por que será que Pará, Bahia e Paraíba estão diretamente recebendo complementação da União e o Rio Grande do Norte não está? Entrou em 2011, 2012, alguns municípios só, certo? Então é preciso que a União defina principalmente essa melhora do piso salarial, porque senão nós não teremos professores, como a professora Alda focou. Nós tivemos aqui as licenciaturas, a professora Claudiana poderá confirmar, que nós tivemos aí uma média de 6 anos, perdemos quase 1.500 alunos nas licenciaturas. Os colegas de prática podem me dizer isso. Então, como é que nós vamos definir política, definir um plano nacional, definir um plano estadual de educação nesse momento, já que a carência de recursos é muito grande? Ali vai uma ousadia minha, você que está lá em cima. Regime de colaboração que se fala hoje, quando nós estamos estudando aí o PAR, o Fundeb, são os repasses de complementação da União, e que não está sendo feito para nós. E será que a lei de responsabilidade fiscal, que é só 60% para gastar em recursos humanos, é a fala dos nossos políticos é que não pode investir, porque os 60% estão comprometidos? Então, por que os recursos do Fundeb, que é um fundo, tem tempo para começar, tem tempo para acabar, não saem os recursos da lei de responsabilidade fiscal? Fica somente com supervisão da lei de responsabilidade educacional. Isso é uma sugestão nossa. Obrigada. Professor Claudemir e, por último, professora Denise na sequência.
Bom, uma matemática foi referenciada aqui algumas vezes e eu me sinto lisonjeado. Resolvi vir colocar algumas coisas aqui, pouquíssimas, porque muito já foi dito. Gostaria de parabenizar a apresentação do professor Dourado, a sua disponibilidade, generosidade e estar aqui conosco, né? Participando de toda essa discussão. A minha aflição é a aflição de Marlúcia, de Ferré, de muitos outros que se colocaram aqui. É a de que, como pôr em prática as nossas ideias, os nossos planejamentos, os nossos anseios, as nossas capacidades e competências, né, de análise e de produção de ideias realmente em prol da melhoria da educação no nosso país. Nós temos ideias douradas, brilhantes, mas temos uma dificuldade muito grande de pôr em prática. Isso é uma questão do Brasil, acredito. Até mesmo em relação à matemática, a essa dicotomia que ainda permanece de maneira mais amena, né, entre o bacharelado e a licenciatura, talvez ela se dê por falta de colocarmos em prática uma coisa que tem que acontecer, que é não só o planejamento, não um planejamento independente, ou a visão independente permeando ou se espraiando por todos os contextos. Tem que haver um diálogo. E talvez falte isso, falte a criação de uma cultura de diálogo. Aqui na UFRN, a matemática, a questão da dicotomia não está tão... Ela tem melhorado bastante com o movimento de educação matemática, mas talvez de forma espontânea. Falta diálogo. A Claudiane falou na questão da falta de diálogo de um programa governamental, o Profimat, né? Criado sem o diálogo com o setor, ou com o setor não, com a cultura da educação matemática que se fortalece cada vez mais e que é fundamental que assim seja. Então, enquanto não existir essa vontade de dialogar, departamento, centro de educação, departamento de matemática, os grupos que constituem o departamento de matemática, grupos da matemática pura, da matemática aplicada, grupos ligados ao ensino, tem que haver diálogo. Não adianta só a produção sem o diálogo. A produção ela é importantíssima, mas muitas vezes, grande parte, essa produção vai para onde? Para as prateleiras. Ou para resolver alguns tipos de problemas de prestigiamento, etc, etc. Então, a minha grande angústia é a falta de diálogo. E eu acho que a gente deve lutar para melhorar. Não é uma falta absoluta. Sempre a gente conversa informalmente, etc. Mas que tal a gente criar uma cultura formalizando alguns momentos para a conversa, onde todos possam dizer, sentir e compreender o que é o bacharelado, o que é a licenciatura, o que é o conteúdo da matemática para o licenciado, etc. São essas palavras que eu gosto de deixar aqui. Professora Denise, você vai querer usar a palavra ainda? Bom dia a todos os colegas, todas as colegas. Bom dia, professor. Obrigada. Acho que você nos trouxe contribuições importantíssimas para pensar. O que eu acho que é a função de uma palestra, digamos assim, primordial, foi cumprida. Como você falou muito, eu até tinha meu direito de falar, mas você falou muito, trouxe aqui em diversos momentos a educação infantil. Me parece que no Conselho Educacional ela tem sido muito discutida, né? Tem tido uma centralidade muito grande nos últimos anos. E acho que ela é exemplar, a educação infantil, como uma das instâncias da educação básica, uma das etapas da educação básica,
para a gente pensar a formação de professores, que é o cerne da nossa discussão aqui hoje. Quando você trouxe o título de sua fala, que projeto, para quem, para qual instituição, eu acrescentaria para qual sociedade, para a gente poder pensar, quando pensamos em formação de professores, para qual sociedade estamos pensando? Que eu acho que retoma o que você disse da fala de Paulo Freire, é partidária mesmo, temos que tomar partido. Para qual sociedade? E nesse sentido, acho que tanto a educação infantil quanto a formação para professores para os 3 primeiros anos, que tem sido objeto de muitas políticas nos últimos 10, 12, 15 anos, são também exemplares, para trazer questões para a gente, formador, pensar. Quando eu trouxe aqui a questão, professor, do currículo de pedagogia, que é uma questão crucial para pensar a formação, não desvalorizando as outras licenciaturas, mas como nós todos aqui somos formadores de pedagogos, também, ou principalmente, embora também atuemos nas outras licenciaturas, mas como o pedagogo atua, a função é atuar nos anos iniciais na formação básica dos alunos, das crianças, para a gente pensar assim, que formação é essa para qual sociedade e, sobretudo, que profissional, formar para qual profissional. Passamos anos lutando na UFOP para que a formação do pedagogo, do profissional para atuar nos anos iniciais fosse em nível de graduação, e que fosse na pedagogia. Mas eu às vezes penso que nós próprios da pedagogia negamos isso. Parece que nós não suportamos que o pedagogo, que a formação na qual a gente atua seja para o profissional que vai atuar nos anos iniciais. Parece que a gente acha que é menor. E a gente está sempre ampliando para outras instâncias, outras dimensões, que parece que só a escola dos anos iniciais da educação infantil é algo menor e pouco importante. Então, tanto o currículo reflete isso, as diretrizes refletem uma enormidade, como disse, de outras áreas, de outras dimensões, como nós também na formação. Isso em termos de conteúdo da formação. E da forma, das estratégias formativas, você trouxe também o que a psicologia teria a dizer. Eu penso que ela traz uma questão fundamental. Como aprende uma pessoa para ser um profissional? Que é uma questão crucial para nós. Como é que uma pessoa aprende? O que nós deveríamos trazer na formação, no processo formativo, para formar uma pessoa que vai ensinar? O que ela deve trazer, o que ela deve constar? Porque na formação específica do profissional da educação infantil, os currículos de pedagogia são muito pobres. A formação é mínima, a parte de conteúdo é mínima, né, em termos de disciplina. Temos tido ao longo dos últimos 15 anos uma ação intensa do Ministério da Educação na formação de professores de educação infantil, uma formação continuada. Mas eu trago para o Conselho, uma questão para o Conselho pensar nessa especificidade da formação do pedagogo, para quem ele está formando, para as universidades discutirem, para qual profissional, que conteúdos e que estratégias formativas. Porque no caso da educação infantil temos tido uma atuação intensa, e quando eles retornam para o chão da sala de aula, meu colega Alexandre, a cultura escolar, que é também formativa, é uma instância formativa que nós temos considerado com uma força enorme. Parece que ela anula o que a gente trabalha na formação. Quando eles voltam, a cultura escolar engole e apaga o que a gente tentou trabalhar. Como articular, aí entra as condições escolares, o que Marlon se colocou, assim, as condições dos municípios, o que é nossa educação, é algo desigual, absolutamente desigual. E como pensar? Penso que o Conselho deveria trazer essa discussão com mais força na discussão de diretrizes curriculares para os cursos de pedagogia. Bem, vamos passar ao professor Luiz para ele responder essas questões tão simples que foram colocadas, né? E logo em seguida você pode fazer as suas considerações finais. Eu imaginei que o grande desafio fosse as diretrizes de formação de professores e educação à distância, né? Mas eu quero agradecer. Eu acho que as diferentes intervenções aqui, elas contribuem muito para o debate, né? Então eu gostaria de começar destacando que estou aprendendo muito nessa manhã com as questões trazidas pelos colegas, né? Com as reflexões, com as problematizações, e acho que isso nos aproxima, né? Quer dizer, em termos das perspectivas e do trabalho posto. Quero dizer também que muitas das questões que aqui estou fazendo da minha singularidade,
necessariamente não traduzem a comissão de formação de professores. Nós temos embates, né, e nós estamos no esforço de tentar ocupar espaço nessa trincheira no âmbito de formação de professores. Acho que a Érica traz uma questão central que é objeto da minha preocupação também, que é de pensar essa promoção da alfabetização, e não a alfabetização circunstanciada apenas nos anos iniciais da escolarização. Aqui já tem um nível de tensionamento. Hoje, de maneira precoce, está se trazendo a concepção da alfabetização profissional já para a educação infantil. Então já tem essa questão. Mas pensando nessa alfabetização enquanto leitura de mundo, de homem, de sociedade, ela envolve os diferentes momentos da prática educativa. E se a gente pensar no horizonte das modalidades, na etapa em modalidade, ela vai envolver, sim, o pré-escolar, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação de jovens e adultos, quer dizer, essas diferentes trincheiras. Eu acredito, o meu olhar das diretrizes curriculares nacionais da pedagogia, ele talvez seja um olhar... Para mim, o problema não está nas diretrizes curriculares. As diretrizes, elas abrem possibilidade para uma formação escolar e não escolar, com uma centralidade do 0 a 10. O que não pode ocorrer, quer dizer, da mesma forma que abre a perspectiva do não escolar. Deve ser o projeto institucional a traduzir o foco. Então, acho que as diretrizes cumprem esse papel de serem abrangentes. E, nesse sentido, eu participei de uma discussão que acho que alguns de vocês estavam no ENDIP, em que foi uma mesa tensa no ENDIP, em que eu era minoria na mesa, mas uma das questões colocadas era que, de fato, deveria se rever as diretrizes curriculares da pedagogia para focar ou no infantil ou no fundamental. Ou, eu quero dizer que, depois dessa mesa do ENDIP, eu ainda fiquei mais convencido de que compete à pedagogia a formação articulada do 0 a 10. Como é que nós vamos fazer isso? É um desafio, e acho que as pessoas colocaram que é um desafio mesmo. É um desafio, primeiro, em termos de cultura institucional, porque as questões ligadas à infância vêm sendo objeto de discussão, mas elas não têm o nível de aprofundamento que nós gostaríamos, mas já mudou. E eu digo que a prova maior disso está na pós-graduação. Hoje, a maior parte dos nossos 139 programas de pós-graduação, isso já mudou, porque saiu o último PCI, 148, enfim, grande parte deles tem uma linha de pesquisa de educação infantil. Isso já é uma resultante, e digo isso por conta de balizamentos lá das diretrizes, que é a diretriz 2006, isso já repercute na pós-graduação porque repercutiu na graduação. Olha, esse é um avanço importante. Problemático? Certamente problemático, porque hoje nas faculdades e centros de educação nós estamos discutindo a infância. Podemos não estar fazendo na dimensão que deveria ser feito, mas isso está pautado. Então, concordo que a questão da aquisição da língua escrita, quer dizer, ela é fundante. Não é uma questão só da pedagogia, isso é no conjunto da formação, e a gente precisa enfatizar essas questões. Agora, pensando nesse professor, com a incumbência que ele tem de 0 a 10, de como que nós, enquanto projeto institucional, pensamos essa formação. Então, acho que esse aí, eu acho que a Érica trazer questões importantes para o debate. Aldo, os desafios não são grandes, são enormes, eu concordo, com essa aparente cara de tranquilidade, quer dizer, absolutamente aqui tem uma ebulição interna enorme, mas eu acho que nós precisamos, do campo das políticas educacionais, avançarmos na proposição como perspectiva de avançarmos na materialização dessas políticas. Então, é aparente tranquilidade, quer dizer, tem... E certamente que o quadro não é um quadro tranquilo, nós temos redução na demanda, como está aqui, temos o problema da evasão, nós temos uma questão de identidade dos cursos de formação. Por exemplo, às vezes o estudante que está fazendo uma formação articulada, bacharelado e licenciatura, ele tem a lógica da sua formação centrada no bacharelado. E aí mesmo na sua formação a licenciatura é um acidente. Então isso tem repercussão na identidade que passa pelas questões que o Claudemir trouxe, por exemplo, de uma perspectiva do diálogo.
né, que eu só destacaria. Não é suficiente o diálogo. É preciso haver uma institucionalização. E nessa institucionalização o diálogo se efetivar. Né? Então acho que são aí pontos para esses desafios. Os cortes de recursos, né, e também o Alessandro já tinha falado disso, eu não retomei, né, mas acho que a Alda repõe, é o paradoxo. Né? É um paradoxo o corte, e não por acaso, que um dos maiores cortes foi no Ministério da Educação. Face aos desafios postos pelo PNE, eu quero dizer simplesmente que isso é um paradoxo. Ou seja, ou se altera essa dinâmica, ou nós estamos com mais um engodo no tocante à implementação do PNE. A pátria educadora vai para as cucuias, se de fato nós não melhorarmos a gestão e tivermos mais recursos. Agora, sabemos também que o governo, ele é a tradução do embate político que se estabelece na sociedade. Nós vamos ter que discutir formas de pressionarmos o governo nessa perspectiva e no alinhamento. Não é? Isso implica, inclusive, na seara do Ministério da Educação, mas não somente. Nós sabemos que é planejamento e fazenda, né? E é preciso ocupar, inclusive, no tocante às questões da regularidade fiscal. Do regime de colaboração, Alda, e aí falando do trabalho do PNE, mas outros que eu tenho escrito, eu tenho falado que é o seguinte, não vamos avançar nas políticas se não houver um papel precípio da União, que é de coordenação nacional das políticas. Isso implica que a União precisa ter organicidade. Eu falo aqui da formação, você tem vários atores, esses atores não têm um veio comunicante entre si. A CAPES faz lá os programas que acha que são mais pertinentes, a SECADI faz os seus programas, a SEB faz os seus programas, a CESU tem feito poucos programas, né, mas a grande questão é a política nacional enquanto base identitária não está estabelecida. Isso é que tem que ser objeto da organicidade das políticas. Eu tenho feito isso, inclusive, no âmbito do Ministério da Educação, e sempre causa muita dificuldade de recepção dessa crítica. Né? E no documento da relatoria, eu falo que, inclusive, o Conselho Nacional de Educação não tem uma organicidade entre os diferentes aparatos normativos. Né? Eu acho que essa crítica é uma crítica válida, me colocando como parte dessa crítica. Né? Ora, eu tenho uma posição com relação aos institutos federais, que é o seguinte: os institutos federais, por mais limites que eles têm, e você acho que destacou bem, eu prefiro os institutos federais às instituições privadas, faculdades, no turno noturno. Então, acho que só tem uma saída para nós. Precisamos esticar a mão dos institutos federais e chamar para discutir o projeto de licenciatura dos institutos federais. Não vejo outra alternativa. Até porque 20% da formação dos institutos federais, por força da lei que os criou em 2008, devem ser de licenciaturas. E essa é uma forma da gente federalizar a formação de professores nos diferentes municípios. Né? Então, eu acho que nós temos que ver os institutos como parceiro, fazermos essas críticas que você trouxe, que são pertinentes, abrirmos para uma discussão, né? E até pensarmos que dinâmicas formativas podemos estabelecer. Eu acho que nós temos que também romper com as nossas culturas institucionais e eu tenho defendido isso, mas isso é minha loucura, né? Minha loucura está ficando cada vez mais ensandecida. E aí não é nada dourado, não, é ensandecido mesmo. Né? Porque é o seguinte, eu acho que a gente tinha que ter, por exemplo, uma mobilidade docente, né, que pudesse estimular, por exemplo, que professores das nossas universidades pudessem ir para os institutos federais para a graduação e para a pós-graduação. Né? Quer dizer, nessa trama, uma trama numa perspectiva muito positiva, né? que gerasse essa possibilidade do diálogo maior. Eu acho que essa é uma questão, da mesma forma que eu defendo ciências com fronteiras. Sou extremamente favorável ao sem fronteiras, eu acho que é uma mudança ímpar na realidade nacional, mas fico imaginando a riqueza que é de nós tramitarmos professores e estudantes nas diferentes regiões, né? Professores da UFRN, como já acontece no Casadinho, né? Tem o Casadinho com o Pará, né? Procad, né? Procad, Casadinho e outras
relações similares aí, né? Quer dizer, que a gente precisa intensificar nessa dinâmica mesmo de trocas. Agora, não dá para nós defendermos, eu concordo com a Alda, né, que a implementação da meta 16 não pode se dar a partir do aligeiramento da formação. E esse é um risco eminente, que é só nós melhorarmos os indicadores. Já vivenciamos isso com relação à graduação. Agora, por outro lado, é uma frente de combate importantíssima. Está no plano nacional e nós devemos lutar para que se efetive com qualidade, né? O Claudiano, acho que traz a questão das articulações das instâncias federais. Eu quero dizer que eu concordo, né? Eu acho que é preciso haver um discurso, inclusive, mais articulado no âmbito federal. E isso só se efetiva com a política que se espraia, né? Nós temos que mudar a ordem hoje. A ordem, a lógica hoje são programas definindo de alguma forma uma lógica política. Eu acho que nós temos que ter políticas e programas construídos a partir dessas políticas. Isso levaria, por exemplo, a uma superposição de programas que, às vezes, estão, inclusive, com concepções distintas. Eu até escrevo um artigo para a Educação e Sociedade que pega os programas de gestão, para colocar como que PDDE, Programa de Conselhos Escolares, e o terceiro, né, quer dizer, como que isso, e o PDE Escola, tem concepções de gestão distintas e chegam nas escolas de educação básica, às vezes, numa mesma instituição educativa. Quer dizer, então é isso que eu estou chamando das políticas que deveriam ser o carro-chefe para os programas. Não preciso dizer como esse discurso é mal visto. Na CAPES, eu quase apanho quando falo disso, quer dizer, no Ministério da Educação. Por quê? Porque a nossa lógica, ela é extremamente fragmentada. E cada secretaria, por vezes, quer justificar a sua existência pela existência dos programas. Veja como que isso leva a processo sério que acho que Claudiane recupera. Salvo melhor juízos, a UFRN responde pelo Prof. Letras, é isso mesmo? Então, só para a gente colocar aqui, assim... E é um modelo nacional. Não, mas assim, mas que o Prof. Letras, quer dizer, ele foi pensado com a participação de universidades. E nisso reside uma diferença do Prof. Mate, que foi da Sociedade, né, Brasileira de Matemática, que desconsiderou, né, segundo os próprios matemáticos, o esforço feito na educação matemática. Mas eu acho que, face a esses dois programas, a grande questão que nós temos que problematizar hoje eu diria que o mestrado profissional hoje é uma realidade. Nós precisamos construir a contraface de muitos dos profissionais que aí estão postos. E talvez, o Prof. Letras se aproxime um pouco mais desse esforço, porque está envolvendo as universidades, tem aí uma discussão. Mas nós temos que avançar nessa discussão. O mesmo vale para as licenciaturas interdisciplinares. Agora vocês vão ficar chocados. Esse que vos fala não é contrário à licenciatura interdisciplinar. Eu acho que a licenciatura interdisciplinar não é um problema em si, a depender do que é essa licenciatura interdisciplinar. Eu acho que essa que é a grande questão. Mais uma vez, a gente coloca, quer dizer, o fato, se eu penso uma licenciatura interdisciplinar, por exemplo, como a pedagogia, né, com uma forte articulação com a matemática, com a língua portuguesa, isso pode ser de uma riqueza grande, inclusive, como vocês colocaram aqui, dessa formação, do que a Érica chamou a atenção para um sistema que possibilite uma aquisição da língua escrita. Quer dizer, o que nós estamos falando de licenciatura interdisciplinar? De várias possibilidades, inclusive daquelas que subsumem, né, e aí voltamos aí à discussão feita pelo André, né, que é na verdade, não, vai ser o interdisciplinar para não acontecer nem a química nem a física. Né, e para acontecer um engodo na dinâmica formativa. Então, precisamos tensionar nessas questões. O PIBID, né, eu acho que o PIBID é um programa que tem algumas questões mesmo muito interessantes nele. E talvez uma das mais importantes é que no PIBID você tem a possibilidade de um estímulo adicional pela bolsa, que faltou no final do ano, né, que já foi destacado pela gente. Será que uma política nacional que tenha por eixo central a formação de professores, ela não terá que universalizar um estímulo adicional para os estudantes das licenciaturas?
não numa condição isolada de um programa que é uma exceção no conjunto. Estou fazendo aqui uma reflexão, isso custa, e eu acho que a prioridade tem que se traduzir nisso. Um programa de estímulo à licenciatura que já estimule o aluno da licenciatura a partir não apenas do pagamento de uma bolsa, mas de uma dinâmica mais ampla. Faça esse desafio. Talvez isso fosse mais orgânico, talvez, porque nós estamos trabalhando em um horizonte de possibilidades, do que um conjunto de programas que soltam bolsas aqui e acolá sem uma organicidade. Não preciso dizer como essa minha fala é muito mal vista nos diferentes setores. E acho, Claudiane, que a questão mesmo central hoje, né, do bacharelado e da licenciatura está em rompermos com a dicotomia conteúdos e metodologias. Eu acho que certamente que os conteúdos que as diferentes áreas colocam, que são importantes, são importantes. Agora, precisam ser pensados, direcionados e vocacionados para a educação básica. E nessa articulação conteúdos e metodologias. Eu acho que esse é um esforço grande. Bom, querida Magna aí, eu acho que você trouxe aí questões centrais. Eu acho que a gente precisa repensar o Fundeb. De um lado, que ele tem a terminalidade lá. Então é preciso repensar. Uma outra questão, os percentuais, os coeficientes para avaliação. Quer dizer, é um absurdo que a educação infantil parcial seja 0,9 do ensino fundamental. Estudos e pesquisas aí colocam que a educação infantil custa pelo menos 3 vezes do ensino fundamental. Então é necessário repensar essa trincheira. E quando você disse lá em cima, o Cabral brincou, cuidado para não cair, Eu quero dizer que não estou lá em cima, Quer dizer, não existe esse espaço, Quer dizer, o espaço de um educador que está ocupando um espaço do Conselho Nacional de Educação, com uma vinculação muito orgânica, ANPED, ANPAI, SEDES, Forundi e ANPED, ANPAI, ANFOP, para descortinar algumas questões e que hoje no Conselho a gente tem conseguido avançar em algumas discussões, mas não tem ilusão. Mesmo as diretrizes, elas precisam do homólogo ministerial. Então pode ser que a gente vá, inclusive, avançar nas diretrizes curriculares e elas não serão homologadas. Um exemplo disso diz respeito à questão que Magna trouxe, que é a questão do custo aluno-qualidade. Não foi homologada e não será. Eu tenho provocado o MEC, eu tenho dito, bom, se o MEC não vai homologar, que o MEC faça uma proposta de custo aluno-qualidade e encaminhe para o Conselho Nacional. Mas então só para ver que essas questões não são... A lei do piso, para mim, um grande avanço na questão da valorização dos profissionais. Por mais limitado que seja, é um grande avanço. Então é preciso implementá-lo. Bom, Claudine, eu acho que a questão do diálogo que você coloca é importante, na organicidade, e eu acho que junto com o diálogo é a institucionalização. Eu acho que é a institucionalização de qual projeto institucional de licenciatura queremos. Denise, total acordo, para qual sociedade? Isso é basilar, sobretudo se a gente pegar o conceito que eu trouxe aí lá do nosso amigo Gaudêncio Frigoto, lá da Constitutiva e Constituinte. Eu acho que nós temos que romper com a lógica muito enraizada de que a licenciatura é uma formação menor. Isso é via de regra nas instituições de educação superior. E precisamos rediscutir isso. Quer dizer, então, isso tem a ver com o projeto institucional. Que lugar ocupa a licenciatura nas nossas instituições? Essa inflexão, ela é necessária, e isso tem a ver com a necessidade da articulação com essa cultura institucional, de um lado, no âmbito da própria instituição de educação superior, mas também com a instituição de educação básica. A própria relação instituição de educação superior com a instituição da educação básica deve ser revista. Nós não podemos mais entender que nós somos os porta-vozes do conhecimento que a educação básica não tem nada acumulado. Isso é desconhecer o que as redes vêm fazendo. As redes vêm com tropeços, com dificuldades, mas implementando, pensando, se repensando, às vezes com alguns feudos, que aliás não é uma prerrogativa só da educação básica, é também da educação superior. Então, eu recuperaria aqui o que o Claudine propõe nessa dinâmica do debate. Precisamos avançar, os desafios são enormes. Eu acho que
Não vamos resolver isso com as diretrizes curriculares nacionais, mas as diretrizes podem ser um alento, né, na perspectiva de que os projetos pedagógicos, articulados aos projetos pedagógicos institucionais e ao plano de desenvolvimento institucional, que possa conferir à licenciatura um papel central no âmbito das nossas instituições universitárias, porque hoje não é, grosso modo, pode ser que seja nessa instituição, mas não é grosso modo. Esse desafio está posto. A minha expectativa é de que a participação da UFRN como uma contrapartida a essa minha vinda aqui, né, seja muito efetiva na nossa audiência pública. No Conselho Nacional, posições como essa defendida pela relatoria precisam do apoio externo, senão não logram êxito nem mesmo no interior do Conselho Nacional e muito menos no homólogo do ministro. Então, quer dizer, é importante a participação de vocês, é importante que o texto que vai ser apresentado possa ser amplamente dinamitado no sentido de contribuições efetivas, porque eu quero ser muito claro com vocês. Preciso contar com esse apoio, com essas contribuições das instituições públicas, porque nós já sabemos o que virá do setor privado, que é uma contraposição, que é a naturalização. Eu digo não do setor privado como um todo, mas do setor privado mercantil, né, que é de uma naturalização, de um aligeiramento da formação. Sobretudo que formação não implica laboratórios, formação não implica condições objetivas, é possível fazer qualquer tipo de expansão. Não por acaso, grosso modo, essa expansão tem se dado em faculdades, e agora isso está mudando. Vai sair de faculdade para outras, para integradas, mas a partir das fusões e aquisições. E as fusões e aquisições têm levado ao quê? A um aligeiramento da dinâmica formativa. Porque nós estamos começando a vivenciar na educação superior brasileira o sistema de apostilamento na educação superior, uma padronização, inclusive, de provas. Né? Professores que atuam na educação superior privada estão vivenciando isso, que já não tem mais um projeto pedagógico institucional. Tem um projeto que ninguém mais conhece quem é a mantenedora e que deve ser executada com a definição de conteúdos, com provas ali e com uma pasteurização, inclusive, na dinâmica do apostilamento. Quer dizer, eu acho que essa seara, são esses os embates que estão sendo colocados. E certamente que se o Ministério da Educação não avançar numa perspectiva de indução de políticas de gestão e de financiamento, como aqui já foi destacado por várias falas, né, corremos o risco de avançarmos num pensamento meritocrático na educação nacional. E daqui a pouco nós temos programas que vão ratificar complementação salarial para aquelas instituições educativas, né, que tiverem melhor performance institucional. Nos IDEBs e em todas as provões, né, da questão da educação. Então, quer dizer, nós estamos num momento também de grande tensionamento e eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a vocês que ficaram aqui, né, essa manhã toda, né, dizer da minha satisfação e do meu compromisso de discutir com as instituições superiores. Eu vou fazer isso em algumas universidades, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Goiás e outras, né, que é de colocar que se os desafios estão postos no âmbito das instituições formadoras, esses desafios também são presentes no Conselho Nacional de Educação. O Conselho se apresenta como um espaço de disputa de concepções, né, de mundo, de homem, de sociedade, de educação superior e de educação básica. Então, muito obrigado pela possibilidade, né, de aprender tanto com vocês nessa manhã. Muito obrigado.